E aí, pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre um pouco da minha experiência nesse último desafio da Serra do Rio do Rastro, o que eu tirei de bom desse desafio, o que eu descobri sobre mim mesmo nesse desafio, e a gente também vai analisar alguns números conforme já havia falado anteriormente, para a gente saber qual foi a minha porcentagem de evolução, né, desde janeiro, quando eu comecei a treinar, até então o dia lá do desafio da Serra do Rio do Rastro. Então, vamos nessa! Já faz um certo tempo, então, que eu concluí o 11º desafio da Serra do Rio do Rastro. E aí, recentemente, eu me deparei, então, analisando estes números. Então, eu anotei algumas coisas para poder falar no vídeo com relação à 10ª edição do Desafio da Serra do Rio do Rastro, que foi a primeira vez que eu fiz, né? E eu vou tentar fazer um panorama aí, né? Abordar de repente aí como foi a minha preparação no ano passado, como foi a preparação para esse ano e quais foram os meus resultados. E também vou falar o que eu aprendi, né? Qual que eu trouxe de bom lá da Serra do Rio do Rastro. Então, vamos aos números. Vou começar então abrindo aqui este programinha aqui que vocês já conhecem, né? Que é o Elevate App, que é o nosso antigo Stravstics, que eu já falei aqui em alguns vídeos. Vai aparecer o card aqui em algum lugar. Se tu não viu ainda, dá uma olhada, tá? Mas vou dar uma olhada aqui agora nos números. Então, eu lembro que no primeiro dia do ano lá, aliás, nos primeiros dias do ano, quando eu voltei a treinar, eu fiz um vídeo, né, falando sobre tanto de fitness que eu perdi durante as minhas férias. Então, mais ou menos iniciei um desafio aí de qual seria minha porcentagem de ganho de fitness até a Serra do Rio do Rastro. Então, eu tô aqui analisando, ó, que lá no dia 7 de janeiro, né, no dia 8 de janeiro eu comecei a treinar, tá? Foi quando eu retomei meus treinos. No dia 7 de janeiro, foi quando, né, um dia anterior, eu cheguei então ao número de fitness de 34,9. Uma fadiga ok, né? Porque eu tava vindo de férias e a minha forma, né, tava lá pra cima de freshness há muito tempo, né? Eu já tinha passado a linha de freshness com 28 pontos. Então, iniciamos os treinos, né? Não cheguei em nenhum momento na zona optimal. Isso é muito ruim, porque o fitness, a melhor zona, né, digamos assim, para a gente poder construir um fitness mais elevado é na zona optimal, que fica nessa linha aqui para baixo. Eu só fui entrar na zona optimal lá no dia 23 de fevereiro, que foi quando rolou o primeiro acampamento, que foi aquela trip louca lá, maluca lá, deu 80 km de ida, 80 km de volta no outro dia, e observa que eu passei da zona optimal, né? Saí ali da forma de estava em menos 0,4 e fui direto lá então para depois dos 2 dias eu fui para menos 31,6, então eu já caí direto no overload, mas consequentemente na próxima semana eu estava então na zona optimal, né? Você pode ver que a partir da zona optimal, quando eu entrei ali, o meu fitness já deu um salto. Deu um salto de 36,4 para 43,8. Então, realmente, a zona optimal é a zona onde tu consegue trabalhar muito mais o teu fitness. Então, cheguei lá no dia da Serra do Rastro, aqui, ó, que foi no domingo, no dia 10 de março. No sábado, 9 de março, eu estava com 41 pontos de fitness. Então, com este resultado, eu tive então de 34,5 pontos a 41 pontos, tive então um aumento de 17,14% de aumento de fitness. Isso é nada. Mas como vocês viram, pouco estive na zona optimal da minha forma, para poder elevar mais o meu fitness. E o meu tempo na Serra do Rio do Rastro foi de 2 horas, 3 minutos e 37 segundos. Agora vamos dar uma olhadinha de como é que foi ano passado, lá em novembro.
Eu mais ou menos fiz aqui, mais ou menos a data, assim, uma data, eu vou colocar então desde o dia 1º de setembro. No dia 1º de setembro, eu estava com fitness de 60, cara. 60. Caramba, eu tava muito bem nessa época. Tava lá trabalhando, vocês podem ver que eu tava trabalhando lá na zona optimal e na zona de overload. Trabalhei bastante ali naquelas zonas, né? Construí um bom fitness naquela época. E cheguei lá então no dia 10 de novembro de 2018 com um fitness de 52. Na Serra do Rastro desse ano eu cheguei com 41. Ano passado eu cheguei lá com 52, mas no nível da preparação eu estava com 60, né? 1º de setembro. Então eu tive uma diminuição de fitness. Então de 60 para 52 eu tive uma diminuição de 13,33%. Mesmo assim, ainda estava melhor do que no desafio da Serra do Rio do Rastro desse ano. Mesma coisa, vê que quando eu saí da zona optimal ali, fui diminuindo gradativamente o meu fitness até chegar em 52. E o meu resultado lá de 2018 foi de 2 horas, 2 minutos e 47 segundos. Então, 1 minuto e 10 segundos mais rápido do que neste ano. A diferença do meu fitness deste ano para o do ano passado foi de 11 pontos. Então, 11 pontos para mim representou 1 minuto e 10 segundos. Não fez muita diferença, sinceramente. Mas eu tenho uma observação a fazer. Neste ano eu estava muito mais cansado, eu senti muito mais as pernas do que no ano passado. E ano passado eu até senti em alguns momentos que eu dei uma segurada, justamente porque eu não conhecia. Eu poderia talvez ter ido muito mais rápido naquele dia lá. Eu dei uma segurada principalmente no início. E eu cheguei com valores o meu fitness até pode ter sido bem discrepante, mas os valores de forma e de fadiga estavam muito próximos. Observe, no ano de 2018, a minha fadiga estava em 34,4 pontos e a minha forma em 13,6. Já em 2019, agora em março, eu estava com 34,3 de fadiga e 2,4 de forma. A gente teve uma discrepância, na real, grande aí na forma, né? Eu tava vendo errado, eu achei que era 13, não 13. Mas enfim. A minha fadiga estava praticamente a mesma. A forma, né, é que estava um pouquinho diferente. Mas isso daí só representa, na verdade, a intensidade que estava rolando nos meus treinos, então, antes daquele início daquela semana, né? Eu dei uma segurada porque aquele acampamento lá judiou bastante, né? Eu tava bem cansado, fiquei com um pouco de medo, então eu treinei bem leve naquela semana que antecedeu, né, a Serra do Rio do Rastro. Bom, vistos os números, o que eu consigo observar? Que se realmente eu não estiver trabalhando na zona optimal, né, no meu fitness trend, eu não vou aumentar o meu fitness. Então eu quero esse ano aumentar a intensidade dos meus treinos e trabalhar mais nessa zona para ver esse fitness crescer. E aí a gente vai ver então quanto o meu fitness cresceu lá do dia 7 de janeiro até o dia 31 de dezembro, ou um pouquinho antes, enfim, para a gente ver qual foi a porcentagem de aumento de fitness nesse ano de 2019. Mas enfim, com os números a gente consegue ter uma boa visão do que está acontecendo, do que tu está errando e do que tu está acertando. Então, eu posso dizer que eu errei. Foi uma estratégia, na verdade, que eu tentei fazer só treinos de Z2, então obviamente minha carga de treino foi muito menor. Eu queria, de repente, diminuir um pouco mais o peso. Minha lógica foi, talvez, se eu diminuísse mais o peso e não aumentasse a intensidade do meu treino, eu ia chegar lá um pouquinho mais fresh, né? Um pouquinho mais com a perna mais de boa, e também iria chegar mais leve, que para mim seria uma vantagem muito maior, né? Na minha opinião, né? Se eu chegasse lá com 3 quilos mais leve, talvez eu andaria muito mais rápido se eu tivesse me dedicado muito mais a ter treino mais pesado, né? Para tentar subir mais rápido. Então por isso meu treino não foi tão intenso assim. Isso é onde eu queria chegar. No ano passado, por mais que minha zona não estava lá, o meu treino estava bem mais intenso do que neste ano. Mas enfim,
que eu aprendi lá na Serra do Rio do Rastro desse ano? Como eu comentei antes, eu senti que minhas pernas estavam muito mais pesadas do que da outra vez. E aí que vem o que eu tirei de bom da Serra do Rastro. Por vários momentos eu pensei que talvez não ia conseguir terminar. Eu sentia que eu já estava chegando no meu limite. Mas eu pensava, não, vamos lá, vamos até onde dá. Pensava, vamos parar. Eu pensava, não é o momento de parar. Vou parar lá em tal momento, lá em tal curva. E aí eu ia seguindo. Chegou um momento que o meu corpo parece que simplesmente desistiu. Falou assim, cara, vamos liberar a energia que esse cara tem pra chegar até o final. E daí depois a gente vê. Cara, surgiu uma energia ali que eu não sabia que eu tinha. E que se eu tivesse parado lá atrás pra descansar, ou até mesmo desistido, por que não? Eu não ia saber que eu ia realmente ter uma força extra aí que veio do além para conseguir concluir o desafio da Serra do Rio do Rastro. Então, assim, ficou mais do que nunca ficou evidente para mim de que aquele momento que tu acha que chegou o teu limite não é o teu limite. Tem muito mais a dar. E esse ano, pra mim, ficou muito claro isso. A Serra do Rastro, ela te propicia isso porque tu não tem folga em nenhum momento. São 24 km subindo. Então, se tu quer chegar lá no topo, tu vai ter que subir mais. Então, não tem, assim, aquela descidinha pra te dar uma aliviada na perna, né? Pra te deixar a perna correr ali, deixar a bike correr, só girando a perna. Não tem, cara. Tu vai ter que subir. Tu vai ter que fazer força. E é nesse momento que surge uma energia do além, que tu não sabe de onde vem, que na verdade é só tu passando daquele teu limite, do teu psicológico que tá tentando te sabotar e fazer tu parar, achando que tu vai morrer, mas na verdade não, é só continuar que tu vai descobrir muito mais além daquilo que tu imagina que seria o teu limite. Então foi isso que eu tirei da Serra do Rastro. Eu já tinha mais ou menos esse lance do limite, assim, mas eu acho que eu nunca testei tão a fundo quanto nesse último desafio da Serra do Rio do Rastro. Vocês puderam ver no vídeo ali, né? Teve vários momentos que eu tive que andar de zigue-zague lá na subida para tentar dar uma aliviada, mas, cara, foi só um desperdício de energia, devia ter ido reto, mas enfim. Bom, esses aqui foram os resultados da Serra do Rastro, foi o resultado, o que eu aprendi lá na Serra do Rio do Rastro, e só para avisar que nessa semana eu me inscrevi de novo para a Serra do Rastro, então no dia 27 de outubro eu vou estar lá subindo mais uma vez e dessa vez eu quero baixar meu tempo. Dessa vez eu vou treinar forte para bater meu tempo. Eu não vou ter férias no meio disso, então é um grande indicativo que talvez dê certo. Então, mais uma vez a gente vai se ver lá. Por favor, se tu for na Serra do Rastro, me procura. Vamos trocar uma ideia e vamos subir junto aquela serra lá, tá? É isso aí então. Espero que tenham gostado dessa mini análise aqui do que foi a minha preparação para a serra e como foi lá na serra. E trazer também para vocês essa ideia de que analisar esses números é muito importante para saber onde tu quer chegar. Então, bons treinos e esteja bem!